noite, irmãos! Bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Hoje é dia 19 de abril de 2020 e a gente está fazendo esse culto de casa, seguindo as orientações do governo acerca do Covid-19. Então a gente tem que se manter em casa, em distanciamento social, sempre lavando as mãos, esterilizando as compras e se mantendo protegidos para que a gente não pereça de nenhum mal. Agora eu vou fazer uma oração para que a palavra ministrada aqui hoje chegue a nossos corações e que seja um culto abençoado para todos nós. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, por termos acesso à Tua palavra, por termos todo esse aparato tecnológico para que nós possamos nos manter unidos, Pai, para seguir a Ti, para aprender mais da Tua palavra e para nos mantermos unidos em comunhão, mesmo separados. Para nos mantermos unidos em coração e mantermos unidos na Tua presença, Pai. Que esse culto seja abençoado, Pai, que a palavra ministrada hoje chegue a todos os corações, não só dos irmãos que estão nos assistindo, mas de qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo online, Pai. Obrigada por estarmos aqui, por estarmos bem. Nos proteja, Pai, nos dê força para que nós possamos passar por esse momento difícil, Pai, sempre de cabeça erguida e orando sempre, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Enfim, irmãos, agora a gente vai ter um momento missionário, lembrando a todos que a gente está em campanha de missões. A igreja está abrindo de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, para que você possa levar a sua oferta de missões e também o seu dízimo. Me abraça com Tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em Ti, Jesus, se alegre em Ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em Ti, Jesus, se alegre em Ti.
importante que a gente dê ofertas de missões nesse momento crítico que o mundo está passando. A gente tem missionários no mundo aí que estão lutando para levar a palavra do Senhor para todos, mesmo durante esse período difícil. E tem países em que a crise, o surto do Covid-19, essa crise de saúde em hospitais, sobre o contágio está muito pior. E os missionários, mesmo assim, estão sem medo, indo atrás de espalhar a palavra do Senhor, mesmo com esse momento difícil. Então agora, mais do que nunca, é o nosso momento de ajudar de coração os missionários que estão em campo, nesse momento de tamanha dificuldade que todos estamos passando. E agora a gente vai ter um louvor com a equipe de música. São dias difíceis, são dias complicados, são dias que a gente tem repensado muita coisa, mas a única certeza que nós temos é que o nosso alicerce está firmado na rocha, que Ele é o nosso lugar seguro, Ele que nós adoramos, porque Ele é digno. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Creia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra, Ele é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra, Ele é também dono do céu. Aleluia. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra, Ele é também dono do céu. Aleluia. Ele é dono da terra, Ele é dono
dono do céu, Ele é dono da minha e da sua vida. É nele que nós descansamos, é para Ele que nós recorremos e é nele que nós esperamos. Tudo vai se ajeitar. O Senhor não perdeu o controle de nada. Continua no controle das nossas vidas, continua sabendo o que faz. Que a nossa fé seja fortalecida no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora a gente vai assistir a palavra do irmão Fausto, que ele vai ministrar na noite de hoje. E antes disso, eu queria fazer uma oração. Querido Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, de estarmos unidos apesar da distância, de estarmos juntos buscando mais de Ti, mais da Tua palavra, Pai. Abençoe o irmão Fausto, que a palavra que ele diga hoje chegue a todos os corações e mentes dos irmãos e de quem está assistindo, Pai. Obrigada por estarmos bem, por estarmos aqui. E continue cuidando de nós, Pai, nos abençoe, Pai, cuide da nação e do mundo, para que todos nós consigamos passar por esses tempos difíceis, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe cada um de nós. Essa noite a gente segue com nossos cultos à distância, que eu peço a Deus que a igreja esteja bem. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. A gente vai ler a passagem a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem um pouquinho grande, mas vamos tentar acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que iria trazer redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram nessa manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não encontraram Jesus. Versículo 25. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Vamos orar? Bom Deus, abençoa cada lar, Pai amado, que essa noite participa do culto ao Teu nome, Senhor Deus, cada família da nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor se faça presente nas nossas casas, nos nossos corações, Deus, nos orientando, nos guiando pelo caminho que é o próprio Cristo. Ser com a gente em todo o tempo, é a nossa oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, ela ainda é uma passagem relativa à semana que passou, relativa à Páscoa. É uma passagem muito tradicional, usada no domingo de Páscoa. Eu quis trazer elas para os irmãos, porque eu já tinha planejado há algum tempo, falar disso com a igreja por causa de um filme que eu estava fazendo. Os irmãos devem lembrar disso. Então, com o corpo da igreja,
O corpo da igreja, a igreja como corpo, a gente tem um guia, a gente tem uma cabeça. Então, o irmão lembra que a igreja ela é associada a um corpo no texto bíblico. Se nós somos um corpo, se nós somos os pés do corpo, nós somos os dedos, se a gente é a cabeça, se a gente é a orelha desse corpo, esse corpo, o texto bíblico lembra que tem uma cabeça, e essa cabeça é o próprio Senhor Jesus. O texto bíblico nos explica que a cabeça do cristianismo é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele é o nosso pastor. A história do caminho de Emaús nos mostra que tipo de pastor é Jesus. Ele é um pastor que não abre mão de você, ele vai te buscar se você, por alguma insegurança, se afastar dele, do povo dele. Quando eu uso a expressão povo de Deus, ovelhas de Jesus, eu quero dizer que nós, crentes, temos uma identidade cultural. Somos um povo, uma mesma nação. A gente só não tem fronteira fronteiras como o Brasil e os Estados Unidos têm, mas a gente tem uma liderança, e essa liderança é Cristo. Se a gente é guiado por Jesus e se a gente se afasta dessa nação cristã, Jesus vai querer que a gente volte. Mas será que você vai perceber Jesus lutando por você? Se a gente se afastar, se você se afastar, se eu me afastar, a gente vai perceber nesse momento em que a gente se distancia de Jesus, Jesus ali pelejando para nos ter de volta. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram Jesus. Muitos crentes que passam por fases de dúvidas têm essa mesma dificuldade, reconhecer a presença de Jesus caminhando ali ao nosso lado. É uma cegueira espiritual. E como curar esse tipo de cegueira, irmãos? Como voltar para o caminho do povo de Deus? A gente percebe que o primeiro gesto de Jesus foi de exortação. No versículo 25, aqui do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus critica a nossa cabeça dura, a nossa teimosia, quando ele diz assim: como vocês custam a entender? E aí Jesus também critica, no mesmo verso, nossa incredulidade. Ele diz assim: como vocês custam a crer? Então, nossas dificuldades estão relacionadas à falta de entendimento e à falta de fé. Lembra que o profeta Jeremias, ele escreve: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, para ficarmos firmes no caminho do Senhor, o conhecimento bíblico ele é fundamental, irmãos. Mas Jesus diz também, nessa passagem aqui do Evangelho de Lucas, que era um problema relacionado à crença, à fé, né? Como vocês demoram a entender, e aí ele completa, e a crer em tudo que os profetas dizem. Os irmãos devem lembrar que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O texto bíblico testifica disso. É isso que Jesus faz para resgatar aqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Ele passa a explicar o texto bíblico, irmãos. Jesus vai, no versículo 27 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de Jesus em todas as Escrituras. Então veja, irmãos, que Jesus diz aqui que todos os profetas falam sobre eles. Então até grifei no meu texto a palavra todas, na minha tradução. Toda a Bíblia ela se direciona para Cristo, para o sacrifício dele, para a ressurreição dele e para a redenção de toda a humanidade através do sangue dele. Jesus explicou tudo isso, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus deu uma enorme aula de teologia para eles nesse caminho e eles não reconheceram Jesus. Esses 2 discípulos eles estavam saindo do grupo de crentes que tinha lá em Jerusalém e voltando para um povoado, um vilarejozinho chamado Emaús. De Jerusalém para Emaús, o texto bíblico fala que são 11 quilômetros, ou seja, são mais ou menos 2 horas de caminhada. Então Jesus deu uma aula para eles de quase 2 horas, uma aula de teologia de quase 2 horas, mas eles não reconheceram Jesus. Irmão, às vezes você pode passar um bom tempo explicando a palavra e o amor de Deus, e mesmo assim a pessoa não vai reconhecer que Jesus anda com ela.
Mas essa etapa da explicação, essa etapa de explanar, de falar sobre a palavra de Deus, ela é necessária. Se não fosse necessário, Jesus não teria explicado. Eles não reconheceram Jesus, mas eles quiseram continuar se relacionando com ele. Eles convidaram Jesus para ir para a casa deles. Quem é que não quer levar Jesus para casa? Eu quero, e eu sei que o irmão também quer, levar Jesus para casa. E foi isso que eles falaram. Eles falaram assim, ceia com a gente essa noite, fica com a gente. É melhor, Jesus quer também, e o melhor, irmãos, desse nossa vontade de querer Jesus na nossa casa, é que Jesus também quer habitar na nossa casa, na nossa família. O texto bíblico fala, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, aqui, meus irmãos, ainda que naquela parte da explicação eles não tenham compreendido que era Jesus ali com eles, a semente estava sendo regada, tinha sido plantada, estava sendo regada, e aqui nesse momento em que eles acolheram Jesus na família deles, na casa deles, na ceia deles, foi aqui nesse momento que eles reconheceram que Jesus caminhava com eles, no partir do pão. Esse é um momento maravilhoso, irmãos, quando entendemos que Jesus está ao nosso lado em todos os momentos. Quando entendemos isso, que nossos olhos são abertos, nesse momento em que nossos olhos são abertos, é o momento de voltar para Jesus. Em Lucas capítulo 24, no verso 33, diz que ao reconhecer que Jesus estava ali com eles, eles imediatamente voltaram para Jerusalém, onde estava congregado o restante da igreja. Voltaram para o povo de Deus, voltaram para as pessoas que criam como eles. E essa é a palavra Essa palavra, irmãos, ela fala com a gente essa noite para nos explicar que Jesus ele não desiste de mim, Jesus não desiste de você, e mesmo que eu vá por um caminho errado, e o caminho para Emaús era um caminho errado, era um caminho que não era o caminho que Jesus queria para aqueles discípulos, era o caminho para uma vida velha, para a vida antiga que eles tinham. Provavelmente eles viviam naquele vilarejo, estavam voltando para lá, para uma vida, sei lá, de agricultores, para o trabalho antigo deles. Jesus, ele se interessa em nos trazer de volta, sempre. Sempre que a gente faz escolhas erradas, Jesus, ele vai caminhar ao nosso lado e vai nos trazer de volta como um bom pastor que ele é. O bom pastor, ele busca as suas ovelhas. Lembra? Esses dois discípulos eram como ovelhas perdidas e Jesus, como bom pastor, que o texto bíblico fala, ele busca essas duas ovelhas. Então, caminhar com Jesus é a melhor escolha que existe. Então, o caminho para Emaús não é um bom caminho. O caminho que é Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é a melhor escolha que nós fazemos. É uma escolha verdadeira, eu sou a verdade, ele diz, e é uma escolha que nos dá vida. Eu sou a vida, o Senhor Jesus fala. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, obrigado por Tua igreja reunida, mesmo nos nossos lares, Deus, que cada casa, Senhor Deus, cada família, faça como esses dois discípulos aqui fizeram, Deus, no texto bíblico, e convide Jesus a estar ali nas nossas casas, Pai. E que em todo momento, Deus, a gente reconheça que Jesus caminha com a gente, Pai, que o Senhor caminha com a gente, que não sejamos como os discípulos de Emaús e desistamos, Senhor Deus, de caminhar contigo, mas se por acaso, Pai, a nossa fé fraquejar, em algum momento as dificuldades parecerem tão grandes que a gente decida voltar para uma vida velha, voltar para Emaús, Pai, que o Senhor nos resgate, Deus. E que a gente consiga, Pai, reconhecer o Senhor caminhando ao nosso lado, Pai. Abençoa a nossa igreja, a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz um filme, eu falei para a igreja alguns meses atrás, no final do ano passado eu estava fazendo um filme sobre essa passagem. Eu vou linkar ele aqui embaixo, eu vou colocar o link, ele acabou de ficar pronto. E eu peço para a igreja assistir, meditar nele, é sobre essa passagem do caminho de Emaús, e os irmãos podem compartilhar livremente. Eu tenho os direitos autorais do filme, ele é produção minha e direção minha, com vários parceiros servos de Deus, então os irmãos podem compartilhar com toda a liberdade. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o ministério de cada um de nós, que a igreja esteja sendo solidária nesse momento em que a igreja tem que fazer a diferença aqui no planeta, mostrar que nós somos sal da terra, e nós somos luz do mundo. Deus abençoe cada um. Amém. Amém, irmãos.
Eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, alguns irmãos da igreja estão com um projeto que é o Igreja em Ação, que eles estão procurando ajudar irmãos que estão precisando de ajuda, que estão passando algum tipo de necessidade. Então, vai ter um link aqui embaixo em que você, caso você esteja precisando de ajuda, você pode se cadastrar. E também, caso você queira doar ou ajudar esses irmãos, você pode se cadastrar para que você possa doar. Você também pode entrar em contato com os irmãos Caio, Railson, com o Eduardo, com o Matheus ou com a Natália para saber mais informações sobre como doar ou como você pode ajudar. Gostaria de lembrar também que está sendo realizados os cultos de oração às quartas-feiras online aqui no canal da igreja também. Irmãos, também está acontecendo todo domingo, 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical dos Jovens, através do aplicativo Discord. Qualquer informação sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o culto de oração, quaisquer outras dúvidas, vocês podem estar encaminhando para o irmão Carlos ou para o irmão Myron. É isso, irmãos, o culto se encerra aqui. Foi muito bom estar aqui. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil e por mais que a gente se veja perdido, que a gente não sinta segurança de como vai ser o futuro daqui para frente, daqui semanas, daqui meses, a gente tem que sempre confiar que o Senhor está do nosso lado e que Ele guarda o que for melhor para a gente e que seja feita a vontade dEle acima de tudo. Vou fazer uma oração e a gente vai estar encerrando o culto por aqui. Senhor, mais uma vez agradeço, Pai, por todos estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, estando em comunhão com os irmãos, apesar da distância. Pai, obrigada por essa palavra que foi ministrada, Pai. Obrigada por estarmos todos aqui e estarmos bem, que nós continuemos bem, que todos fiquem em casa e se mantenham protegidos, Pai, de todo o mal que possa vir contra nós. Eu sei, Pai, que o Senhor está do nosso lado, está nos protegendo, Pai. Continue nos abençoando, Pai. Cuide das pessoas que estão expostas, Pai, a esse vírus, as pessoas que estão trabalhando ainda, as pessoas que estão lá na linha de frente, lutando por toda uma população, Pai. Esteja sempre com eles, Pai. Capacite essas pessoas para que elas possam cuidar dos enfermos, não só de quem está com esse vírus, mas de todos os outros enfermos que necessitam do cuidado dessas pessoas, Pai. Esteja sempre conosco, Pai. Lute com a sua nação. Nos abençoe, Pai, nos ilumine, nos guie durante esses tempos que parecem tão difíceis, Pai. Esteja cuidando das pessoas que não têm como se isolar, Pai, das pessoas que estão na rua, Pai, das pessoas que estão sem alimento. Por favor, Pai, cuide dessas pessoas que devem estar passando por dificuldades tão maiores do que as nossas, que estamos em nossas casas, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite.